Meu Deus, não fazem isso. E eu gostaria de te perguntar, o que é que tu viste como mais jovem ver hoje o presidente no túmulo de José Eduardo dos Santos a depositar uma coroa, a pessoa que ele chamou de marimbondo, more, é o maior corrupto, que persegue os filhos não pode. Quer dizer, há latitude da higiene intelectual de se perceber como é que se reconhece alguém, mas se detesta os filhos. Exatamente. Eu hoje, quando vi esta notícia há pouco tempo, e eu comentei o seguinte: tudo neste senhor é muito esquisito. A sério que parece uma pessoa que tem um pacto com o diabo, porque não é normal. As atitudes do João Lourenço não têm nada de normal. Eu não consigo enquadrar, na minha cabeça, a minha lógica não consegue enquadrar uma imagem em que o João Lourenço vai prestar uma homenagem que, para mim, de um todo ridícula, é insultuosa, e eu não sou fã do José Eduardo, nunca fui, porque para mim ele foi tão mau presidente, só conseguiu escolher alguém pior que ele, mas para mim, de certa forma, insultuosa, que um homem que nós sabemos que é declaradamente seu inimigo, que é uma pessoa que odeia o José Eduardo dos Santos de todas as maneiras possíveis, e mesmo até que ele diga que não, as suas atitudes provam o contrário. É um paradoxo muito grande para mim que alguém persiga os meus filhos, não é? E vai-me render homenagem. Isso não faz o menor sentido. Então, para mim, a arrogância e a prepotência desse senhor atingiram um nível tal que eu acho que ele se perdeu dentro dele mesmo. Essa é a grande verdade. Para mim, essa homenagem foi a atitude mais insultuosa que ele podia ter tido. Essas atitudes dele já começaram pela maneira como eles foram tratando o José Eduardo depois que ele aposentou-se da presidência. E tudo o que foi acontecendo parece mentira, mas são coisas que são recorrentes e não vislumbramos nenhum tipo de mudança de atitude da parte de quem desgoverna o país. Para mim, isso é um grande paradoxo, é um insulto. Mas, embora eu não seja fã de José Eduardo dos Santos, para mim é um insulto. O que é que tu esperavas, Cris? O que é que tu poderias esperar, por exemplo? João Lourenço comemora o Dia da Paz, João Lourenço quer ir ao sarcófago de José Eduardo dos Santos, seu arquirrival, e se ele tivesse, por exemplo, convidado, feito a paz com os filhos, teria amenizado a imagem que se tem dele? Não em absoluto, e digo porquê. Porque assim, nós todos sabemos qual é a história entre José Eduardo dos Santos e João Lourenço. E nós vimos que o João Lourenço tem usado um cargo público, que ele esqueceu-se que ele é um servidor público. O grande problema de quem governa Angola é achar que o facto de eles serem presidentes, ministros e tudo mais, são autoridades. Eles esqueceram-se que eles não são autoridades. Político não é autoridade. Político é servidor público. E é isso que ele se esqueceu. Um homem que usa o cargo público para perpetrar uma vingança contra uma pessoa que até já morreu, não é uma pessoa salubre. De todo, não é. Eu esperava que ele tivesse, vamos lá ver, vamos fazer uma cronologia dos acontecimentos. José Eduardo morreu ano passado, houve aquela confusão toda que nós acompanhamos, forçou a barra para trazer o corpo do homem, para aparentemente ter um funeral de Estado, que aquilo não foi funeral de Estado nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Aquilo foi uma forma de humilhar o homem mesmo depois de morto. E por incrível que pareça, já passou quase 8 ou 7 meses e o homenzinho continua. Eu até ficaria muito mais tranquila se ele viesse à televisão e lesse um daqueles discursos que alguém escreve para ele, que ele nem sequer sabe o que está lá escrito, só vai e lê. Não esse papel ridículo que ele foi fazer de ir prestar homenagem, levar coroas de flor para um homem que nós sabemos que ele é declaradamente inimigo. Daí eu dizer, para mim é paradoxal, é com um contrassenso total, que uma pessoa que persegue os filhos dele da maneira como persegue, não é?
vá render homenagens a um homem desses. Não faz o menor sentido. Para mim, não faz. Eu esperava que ele tivesse qualquer outra atitude. Eu até preferia que ele sequer fosse ao sarcófago. Não ia, porque não é lugar dele. E ainda até que ele convidasse os filhos, não amenizaria. E digo mais, William, os filhos nem sequer aceitariam o convite, porque eu tenho a certeza que se ele fizesse um convite aos filhos do José Eduardo dos Santos, a primeira atitude dele seria prender os filhos dele. Do jeito que esse senhor é mau. Acha então que ele não tem paz sequer com ele mesmo? Não, ele não tem. Como é que é possível você ter paz? E, aliás, o reflexo da falta de paz do João Lourenço é o reflexo do nosso país. O João Lourenço é um homem, é incrível. E isso é uma situação que, para mim, é grave. Como é que alguém consegue, em 6 anos de governação, acumular mais inimigos que o José Eduardo em 38 anos? E inimigos que começam dentro do partido dele. Inimigos que não é só o povo que não gosta dele, não é só o povo que é inimigo do Gelo. Nós somos inimigos do Gelo porque não gostamos dele de um todo. É dentro do próprio partido que não gostam dele, que ele tem inimigos e são inimigos, que uma hora ou outra vão lhe deixar cair de uma maneira ou de outra, vão lhe deixar cair. Eu às vezes me pergunto se esse homem dorme, porque eu não acho que ele tem paz suficiente para dormir, porque ou ele tem um olho na nuca, que a gente não sabe, mas uma pessoa que acumula essa quantidade de inimigos não pode ter paz, de maneira nenhuma. Mas estes adversários todos não resultará porque ele acredita que está a fazer um combate para acabar com os vícios lesivos ao Estado, a corrupção, o peculato e o nepotismo? De que maneira? O filho dele hoje é o detentor do monopólio da importação de pneus. Um país que tem muito potencial, que podia estar a criar. Nós tínhamos, eu me lembro que quando era mais nova, nós tínhamos uma fábrica de borracha que fazia pneus. Hoje é o filho dele que detém o monopólio. O Grupo Carrinho, todo mundo sabe que o Grupo Carrinho é do Geiló. Todo mundo sabe que o Omatapalo é do Geiló. Como é que você vai combater a corrupção? Como é que você vai combater o nepotismo quando você monopoliza todo o mercado em Angola? Hein? De fato, ele não faz parte do pacto social das duas empresas. Absolutamente. Portanto, não tem como nós dizermos, não, ele está a combater a corrupção, não, ele está. Não está. Em absoluto. Ele não está a fazer isso. Ele está a usar o cargo público para perseguir as pessoas que ele acha que são inimigos dele. Começando pelos filhos do José Eduardo dos Santos. Mas não é combate a nepotismo, não é combate a nada, e vimos, e estamos a ver, há dias eu vi a filha do Nandô a reclamar não sei do quê, que os deputados, os empresários não têm oportunidade, que isso e aquilo outro. Porque só fica quem convém ao Geló. Então isso não é um combate. Aliás, uma coisa que eu digo sempre, William, é completamente impossível você combater a corrupção quando você é parte dessa corrupção. Ele é parte desse problema. Todos eles comeram no mesmo prato e continuam a comer. Como é que eu vou combater a corrupção dessa maneira? Eu penso que o presidente João Lourenço, ao liderar esta campanha, é porque quando todos iam pela gamela, ele ou estava ausente ou chegava tarde e já não tinha nada. Portanto, ele está imune a isso, não é? Não, ele é tão culpado quanto os outros. Como? Para mim, ele é tão culpado quanto os outros. Ele é tão responsável quanto os outros. E ele tem consciência disso. Ele não é inocente, nunca foi inocente, porque se ele fosse tão inocente como quer parecer, ele não era rico. Não era. Vamos partir desse princípio. Acredita que a riqueza dele advém também daquilo que Zé Eduardo Santos tirou ao Estado para lhe dar? Com certeza absoluta. Ele não chegou à presidência pobre. Ele já era rico. Hein? Se ele tivesse a combater a corrupção, vamos só ver aqui. Quando ele assumiu a presidência, Manuel Vicente foi condenado, ou o processo do Manuel Vicente começou, e nós vimos um Geiló que moveu céus e terra
para trazer o processo do amigo dele de Portugal para Angola. E que nós íamos dar sequência ao processo, que nós íamos dar sequência a isso, nós vamos fazer e assar e cozer. Hoje, o Manuel Vicente vive no Dubai, com a vida refastelada, e não se fala do processo do Manuel Vicente. E vimos um homenzinho a perseguir os filhos do ex-presidente de todas as formas possíveis e cabíveis, a arrestar bens públicos, para depois a Procuradoria-Geral da República vir dizer que não temos provas suficientes e blá, 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 e o processo isso e aquilo outro. A pergunta é, os bens arrestados da Isabel dos Santos já foram devolvidos? Não. Isso não é combate à corrupção. E para mim, isso é uma vingança simplesmente do J-Lo contra os filhos do José Eduardo, porque ele já não se pode vingar do Zedu. Porque se fosse combate à corrupção, o primeiro a ser condenado seria o Manuel Vicente. Um homem que tem em espécie 47 bilhões de dólares na sua mão e vive no Dubai, um país que não tem acordo de extradição com Angola. Como se nada fosse. Isso é combate à corrupção como? Não tem como. Eu não posso acreditar que isso seja combate à corrupção. Não é? Então, devíamos, por começar, ou fazer um deadline como em muitos países, dizer a partir de agora chega e adotarmos leis gerais que pudessem efetivamente dar outro protagonismo aos agentes públicos, ou seria uma varredura geral, na sua opinião? Seria ou adotar as leis ou uma varredura geral. E isso também passa por vontade política. Ele, se de facto quisesse trabalhar, se ele de facto quisesse fazer alguma coisa que prestasse pelo país, ele faria. Eu no lugar dele, não me interessa acumular inimigos, não me interessa estar em guerra, porque eu quero melhorar a condição de vida do povo. O que é que eu vou fazer? É assim, meus senhores, nós tivemos 38 anos de uma governação em que havia corrupção, houve roubos e roubos e roubos do erário público de forma descarada, e nós sabemos disso. Agora, eu sou um outro presidente, eu tenho uma outra política, eu tenho uma outra maneira de trabalhar. Então é assim, vocês têm tempo X para devolver pelo menos parte desse erário público que foi roubado. E vamos usar esse dinheiro para reconstruir o nosso país. Vamos trabalhar e vamos reconstruir o nosso país. Daqui para frente, quem mexer vai para a cadeia. Vamos tornar, e outra coisa, e passa também por tornar independentes os poderes. Eu rio-me quando eu ouço o João Lourenço dizer que Angola é um Estado democrático e de direito. Eu rio. Eu rio-me. Porque um país que não tem independência dos poderes não pode ser considerado uma democracia. Não tem como. Não pode. Então, se houvesse essa vontade, passava por aí. Vamos trabalhar. E daqui para frente, quem fizer isso vai para a cadeia. E mais nada. Agora, quando nós vimos ele fazer exatamente o contrário, desculpa, isso não é combate. Não. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,